Beleza, então, moçada, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu vou iniciar a gravação dessa correção, de mais uma correção aí do nosso simulado. Então, sejam aí muito bem-vindos, Ana Gabriela, Arthur, Davi, Franklin, Gabriel, João Vitor, Júlia Rodrigues, Lívia, Lucas, Luiz Henrique, Marina, Pedro Augusto, Pedro Rafael, Keren, Wagner e Vanessa Guimarães. Vamos lá então, moçada, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Digam para mim se vocês vão ver a questão. Só um minutinho, deixa eu fixar isso aqui. Vamos lá então. Essa primeira questão foi uma questão aí que o pessoal trouxe, né? Então, quem pediu essa questão foi o pessoal da Epicar. Tá? Então, a primeira questão aí solicitada é a questão de número 4. Qual foi a dúvida nessa questão? Professor, foi eu que solicitei. Eu não consegui pegar muito bem, porque a letra C, que era o gabarito, eu acho, a palavra invariavelmente. Como assim? Porque eu acabei marcando a letra B, só que depois eu vi que eu estava errado. Certo. Que era a questão que ele falava que havia um implícito conformismo da pessoa. Só que daí, na hora da prova, eu nem olhei pra isso, acabei marcando essa. Só que daí, quando eu fui ver o gabarito que é a letra C, eu fui ver como é que era, eu não entendi essa palavra invariavelmente nesse contexto. Ele fala, há um jogo de palavras para expressar uma crítica às situações que invariavelmente ocorrem, ou seja, ele está justificando algo que ocorre sempre. Ah, tá. Quando ele fala que invariavelmente ocorrem, o que ele está querendo chamar? Que ocorrem tanto as cheias, as enchentes, que ele chama, quanto o fato das autoridades não fazerem nada. Entendeu? Que ele fala, não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam, tá vendo? Então, é uma afirmação dele, sempre alagam. Então, invariavelmente, alagam. É isso. Tem o mesmo valor de sempre. Ah, tá. Fechou, então. Esse é o contexto do invariavelmente aqui pra gente. Tudo bem? Beleza. Professor, pois não. Na hora da prova eu fiquei com a mesma dúvida que a dele. Certo. E eu eliminei essa alternativa porque quando eu li o invariavelmente, eu pensei que ele estava contrastando com a fala do personagem. Porque quando as autoridades alegam, certo, eu entendi que poderia não alagar as ruas se as autoridades fizessem o trabalho delas de maneira correta. Não. Aqui simplesmente o fato desse invariavelmente é a ideia de que sempre ocorre, sempre que ocorre enchente, as autoridades alegam isso, entendeu? Então, o invariavelmente é tanto para o que ocorre no caso das enchentes, quanto do que as autoridades pensam sobre. Então, não é um contraste entre as duas ideias, tá? Então, a ideia do invariavelmente aqui não é de contraste. Então, tá. Tá? É exatamente isso, que ele fala, sempre ocorre. Então, o que sempre ocorre? Os alagamentos e o que as autoridades alegam, entendeu? Então, esse invariavelmente significa que sempre está ocorrendo isso, o alagamento e o que as autoridades alegam. Esse é o valor. Tudo bem, então, com essa questão, moçada? Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Professor, eu também tinha ficado na dúvida exatamente essa palavra invariavelmente. Daí, quando eu corrigi a prova, depois eu reli ali que sempre alagam, tá vendo? Sim. As ruas sempre alagam. E na hora da prova eu não tinha visto. Daí depois que realmente invariavelmente. Certo. Então, essa é a ideia, né? Desse invariavelmente. Essa é o que ele quer passar. Da ideia do sempre alagam. Entendeu? Então, é a mesma coisa que ele fala assim, é a mesma coisa que ele fala assim, impreterivelmente. Que impreterivelmente ocorrem, ou seja, ocorrem sempre. Então, invariavelmente ocorre. Quando eu digo que invariavelmente ocorre, ela pode variar? Não. Então, é a ideia do sempre, tá vendo? Variar significa que poderia ocorrer um dia, outro dia não ocorrer, ou quando ocorresse o alagamento, não ocorresse a ideia da alegação dos políticos, entendeu? O que quer dizer que toda vez que alaga, os políticos alegam tal coisa, entendeu? Então, é sempre, é invariavelmente. Alagou, o político vai lá e faz algum comentário. Entendeu? Entendi. Esse é o contexto do invariavelmente. Fechou. Show de bola? Beleza? Show de bola. Beleza, então.
Deixa eu só voltar aqui rapidinho para falar com vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Vamos lá, cadê? Tá aqui. Moçada, deixa eu só deixar aqui para vocês, porque tem várias turmas, né? Tô com a turma da SpaceX aqui também, tô com a turma da EPICAR, tô com a turma do CN. Algumas questões que estão sendo perguntadas pelo EPICAR, pelo CN e pela SpaceX vão ser comuns. Então, caso, né, o pessoal não tenha dúvida aí, eu peço um pouquinho só de paciência, mas vá acompanhando também. E aí eu peço a vocês, por gentileza, tá? Deixem o som desativado e só ativem o som quando vocês quiserem perguntar ou participar de alguma intervenção, tá bom? Porque o que eu tenho observado é que eu faço a gravação e o pessoal às vezes tem deixado o microfone aberto e tem saído vários sons fora aí o especificado. Aí fica um pouco ruim depois, eu acredito que para assistir depois é ruim, tá bom? Então conto com a colaboração de vocês. Vamos lá então, moçada, voltemos aqui para outra questão. A próxima questão aí então vai ser também da EPICAR a questão de número 6. Essa questão aí de número 6, qual é a dúvida dela? Fui eu também que pedi ela. Eu lembro que o senhor Vamos lá. Eu lembro que o senhor já me falou por que seria a alternativa correta A, só que o senhor falou também que a letra D, que foi a que eu marquei, certo, eu estaria pegando um pouco além do que o texto me dá, das informações. Exato. Isso eu não consegui pegar muito bem. Quando ele fala assim, ó, né, ele lá na tirinha ele dá aquele, né, como se ele tivesse jogado ou batido ele bate ali no jornal, e aí ele fala assim: o político roubou, o que é isso? Tá vendo? O político roubou, o que é isso? Aí ela joga embaixo pleonasmo. Aí você ironiza a situação do poder legislativo no Brasil. Você consegue aferir isso do texto? Do texto, Arthur? Ou porque você conhece uma situação atual? Ah, tá. Então é isso que eu falo, que você extrapola o texto. Essa número D, ela extrapola o texto. Não dá para entender isso da tirinha. Entendi. Então, entendeu? E a ironização, na verdade, que ocorre aqui é com a palavra pleonasmo. E não só com a ideia de que, eu quero ironizar uma coisa que o político faz sempre. Mas essa ideia do político fazer sempre, do político ser taxado como ladrão, isso é um conhecimento que não está dentro do texto. Ele infere-se que talvez o pleonasmo poderia trazer essa ideia, mas você afirmar que ele está ironizando, que ele usou dessa figura de linguagem, por exemplo, para ironizar a situação do poder legislativo no Brasil, isso está além do texto, cara. Isso não está aí dentro desse texto. Fechou. Extrapola um pouco, entendeu, Arthur? Beleza. Não tinha pegado essa visão. Por isso que tem que tomar cuidado com essas narrativas aí, né? Se elas extrapolarem a ideia do texto, aí realmente fica um pouco complicado você marcar essa aí como correta, né? E aí, se você for ver, a única que serve aí realmente para nós é a letra A. Tá bom? Fechou. Obrigado, professor. Nada, que isso. Vamos lá, moçada. Questão agora de número 7 da EPICAR. Vamos lá, ó. Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é redigir as frases em ordem direta. Eu acho que a SpaceX também teve essa dúvida. Confere? Sim, senhor. Beleza. Essa questão é comum com a questão da SpaceX. Qual que seria a questão da SpaceX? É a questão 8. Questão 8, né? Beleza. Então, tá aí duas questões comuns aí pra gente. E qual foi a dúvida aqui? Bom, Tanto faz EPICAR quanto SpaceX. Os dois tiveram dúvida. Qual foi a dúvida aqui? A minha foi a seguinte: como ele fala para colocar na ordem direta, vai ser sujeito, verbo, complemento, certo? Na ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Beleza, ok. Aí eu eliminei a alfa, a brava e a delta, porque numa democracia seria o complemento, porque é adjunto adverbial de lugar, creio eu. Então tem que ficar no final, para mim. Certo, ok. Não, é que no caso da minha prova, da especialidade de então, a resposta correta é: a expressão é livre, vírgula, o direito de reunião e de greve estão garantidos, vírgula, numa democracia. Perfeito. Aí eu fiquei entre essa alternativa e a outra, nesse caso, é a Charlie, nesse caso, que a expressão é livre, vírgula, o direito de reunião e de greve, tal. Então, porque o gabarito é esse, né? A expressão é livre, vírgula, o direito de reunião e de greve estão garantidos, vírgula, numa democracia. Tá, li errado. A outra que eu fiquei na dúvida é: a expressão é livre, em uma democracia, e estão garantidos os direitos de reunião e de greve. Porque tem entre essas duas. Essa outra sua
Eu tive a dúvida no mesmo. Tá. É que no caso da SpaceX, eu acho que tem mais uma alternativa, né? Sim, é até aí. Tá, deixa eu só mudar aqui, ó. Eu vou mudar aqui. No meu material, essa questão é de número 6 para vocês, entendeu? É que lá na hora de fazer o simulado, eles colocam, acho que colocam mais questões, acabam alterando essa sequência. Mas vamos lá. Aí tem uma questão a mais aí, né? Tem uma alternativa a mais. Aí você ficou em dúvida na letra E, né? A expressão é livre, vírgula, o direito de reunião... Não, essa seria o gabarito de vocês, né? A outra é a expressão é livre numa democracia e estão... Não, tá, essa aí não seria a ordem direta, né? O da letra C não seria a ordem direta. Mas outra coisa também que eu fiquei na dúvida é na segunda parte, na terceira, na verdade, ali naquele da frase. Estão garantidos os direitos de reunião e de greve. Certo. Eu fiquei na dúvida se isso é o direito de reunião e de greve, eu fiquei na dúvida se era sujeito ou objeto. Eu não consegui analisar. Não tem objeto aí, né, meu querido? Que verbo é esse? Verbo de ligação. Isso é verbo de ligação, né? Isso não vai ter, vai ser sujeito, né? Por isso que o verbo tá no plural, né? O direito de reunião e de greve estão, tá vendo? Garantidos. Não são direitos quaisquer, são direitos garantidos, né? Garantidos ali qualidade e o verbo de ligação no meio deles ali. Tudo bem? Perfeito. Entendi. Professor. Bisonhei. Nada, que isso. Pois não. Eu ainda não entendi o que faz que não seja de ordem direta. Olha, ordem direta é sujeito, verbo e complemento. E os advérbios. No caso da letra C, o numa democracia é teu adjunto adverbial. E ele não está na posição de ordem direta. Ordem direta seria ele ao fim da frase. Entendeu? Então, se você pegar o gabarito que foi de vocês, que no caso da IPCAR foi letra C, no caso da SpaceX foi letra I. Ele diz assim, ó, a expressão é livre. Isso é uma oração, tá? Beleza? Então, quem é que é livre? A expressão. É uma expressão qualquer? Não, uma expressão livre. Então, se você analisar essa frase, o que é que você percebe? Aqui eu tenho um verbo, e isso aqui para mim é uma oração. Isso aqui é uma oração. Eu tenho a minha primeira oração aqui, onde esse camarada aqui, ele está funcionando para vocês como sujeito. Esse camaradinho aqui, ele funciona para você como sujeito, e esse camaradinho aqui é o predicativo. Então eu tenho sujeito, verbo, predicativo no caso. Não tem complemento verbal, mas tem o predicativo. Então isso aqui está na ordem direta. Aí ele vai para a próxima oração. O direito de reunião e de greve. Aí eu vou separar aqui de novo. Ó. Separo aqui. Tudo isso aqui é o sujeito da tua frase. Tanto é que o teu verbo está no plural aqui. Ó. E mais uma vez ele tem aqui um verbo de ligação. E garantidos para você é o predicativo. Então o que é que você tem? Sujeito, verbo e complemento. Nesse caso aqui é o predicativo, né? Eu vou chamar, ao invés de complemento, barra predicativo. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento, barra predicativo. Então, nessa sequência, a segunda oração também está na ordem direta. E aí, no final, tá? Que aquela é uma oração que está intercalada no meio aqui, né? Separando duas orações. Esse numa democracia... Ele tá se referindo a quem, esse numa democracia? Esse numa democracia está se referindo a essa oração. Se você for analisar a frase, ela está dizendo assim, ó, a expressão é livre numa democracia, tá vendo? Se eu fosse escrever essa oração, ela seria assim, ó, a expressão é livre numa democracia. Então você vai ver que você vai ter o que aí? Você vai ter verbo. Então você tem o seu verbinho aqui. Aqui você tem o seu sujeito. Aqui você tem o seu predicativo. E aqui você tem o seu advérbio. Ou adjunto adverbial. Então, essa sequência que você está vendo aí é o que a gente chama de ordem direta. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos para a próxima? Professor, Pois não. numa democracia não poderia funcionar como sujeito? Jamais. Tem uma preposição aí no meio, não tem? Uma, né?
Na verdade é em mais uma. Quando você olha esse camarada aqui, ó, nesse numa, o que é esse numa? Ele é a preposição em mais o artigo uma. Isso aqui jamais vai possibilitar que você chame de sujeito qualquer coisa. Beleza. Tá bom? Porque nós não classificamos sujeito preposicionado, tá bom? Então esse camarada não vai servir para você como sujeito. Show de bola? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, moçada. Essa questão também foi dúvida do SpaceX, né? Ou não? Ou foi do CN? Não sei qual número é essa questão. Mas ela foi dúvida também de vocês? Dúvida eu acho que não. Não? Não tenho certeza, mas caiu na PrEP sim. Não, beleza. Foi a questão 12. Então essa dúvida foi só para a turma da EPICAR. Qual foi a dúvida aqui? Ô professor, Pois não. esse lê no Camilo pegou-lhe nas mãos. Seria classificado... Por que não poderia ser a delta? O gabarito é bravo. Por que não poderia ser a delta como 4 pessoais do caso reto? Esse cara não é pessoal do caso reto. Não, peraí, desculpa. Mas esse- Vocês... É, isso mesmo. Esse lê não poderia funcionar como a ela? Assim, Camilo pegou a ela nas mãos. Mas e mesmo que funcionasse assim, minha querida, não seria pronome pessoal do caso reto, né? Seria oblíquo tônico. Ah, tá. Lembra que quando o ele e o ela são preposicionados, eles tornam-se oblíquo tônico. Ah, entendi. E esse lhe aí, ele não funciona para você como pessoal do caso reto. Entendi. Tá bom? E mesmo que aí fosse um substituto de um pronome pessoal do caso reto. Ele não é um pronome pessoal do caso reto por causa disso. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. E no caso oblíquo átono, né? Entendi, professor. Tá bom? Obrigada. O pessoal do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Então, quando ele for preposicionado, ele se torna oblíquo? Oblíquo tônico. Entendi. Tá bom? Mas também não tem esse valor aqui, tá, minha querida? O valor que você tem nessa frase, esse lhe que você tá vendo aqui, ó, ele tá dizendo que Camilo pegou nas mãos dela. Tá vendo? Ou Camilo pegou em suas, ou em sua, né, em suas mãos, né? É o que ele quer dizer. Então, o valor desse lhe é de pronome possessivo. Tudo bem? Entendi, professor. Tá bom, então. Vamos lá, então, moçada. Só peço para fechar o áudio, por favor. Obrigado. Vamos lá. Mais alguma dúvida nessa questão? Ô, Evandro, Pois não. esse ler, ele tem função sintática de adjunta de nominal? Perfeitamente. Adjunta de nominal. Brasil. Tá bom? Vamos lá, moçada. Próxima questão, então, a questão da EPICAR número 11. Assinale a alternativa em que o uso dos pronomes relativos está em acordo com a norma culta da língua portuguesa. Mais alguma turma teve dúvida nessa? Não? Vamos lá, então. Qual foi a dúvida aqui? Ô, professor, eu tive dúvida nessa. E eu fiquei... É que caiu no CN também. Certo. Daí a que eu fiquei em dúvida foi a que fala assim: o jovem que falei é muito inteligente. O jovem... Onde é? Ah, tá. É que ela tem uma alternativa a mais aí, né? É, tem uma alternativa a mais. Falei do jovem, Carlinhos. E fala de alguém. Como é que é? É que a questão é o jovem que falei. Você fala de alguém, certo? Então pediria a regência. Ah, sim. Tá, deixa eu, como eu peguei a questão lá da EPICAR, deixa eu ver se essa questão aqui ela apareceu em outra que eu peguei aqui. A outra alternativa é o jovem, né? O jovem que falei é muito inteligente. O jovem que falei é muito inteligente. Então, se você for pegar essa frase, quem fala sobre alguém, tá vendo? Quem fala de alguém, então teria que ser o jovem de que falei. O jovem sobre o qual, né? Se eu usar a preposição sobre, por exemplo, eu não poderia usar o que, né? Então seria o jovem sobre o qual falei, tá vendo? Ou o jovem de que falei. Aí esse é o valor dessa frase, por isso que ela tá incorreta, né? Beleza. E na alfa também, Qual que é? a preposição, a alfa que tá aí na sua tela mesmo. Tá, José é um candidato de cuja palavra não se deve duvidar. Esse aí tá correto, né? Isso. Esse Quem de, ainda duvida de alguém, de alguma ele coisa. vem o duvidar. Essa Lembra? Porque aqui, ó, a ideia nesse camarada eu tenho aqui o relativo cujo, né?
E o fato do teu relativo cujo, lembra como é que eu vejo que preposição que vem aqui, se é que vem uma preposição aqui, eu construo a oração na ordem direta a partir daqui, ó. Então aqui essa frase ficaria assim, ó, não se deve duvidar, não se deve duvidar da palavra. E aí você vai observar que a palavra, ela veio preposicionada pela preposição de, tá vendo? Então essa preposição de, ela tem que vir antes do cujo. Beleza. Deu pra entender? Belezinha? Vamos pra próxima? Mais alguma dúvida nessa questão? Professor, eu só queria confirmar o meu raciocínio. Pois não. Na letra B, a preposição deveria ser de em vez de com? Na letra B. B? Peraí, cara, deixa eu ver aqui. Na letra B, precisa-se de funcionários com cujo caráter não pairem dúvidas. Precisa-se de funcionários... Qual é a sua dúvida? Você acha que aqui deveria ser a preposição de? Não pairem dúvidas do caráter de funcionários. Então, porque aqui na verdade, se você for ver... Primeiro eu preciso entender, o pronome cujo aí tá correto? Em princípio sim, né? Que eu pego assim, é o caráter dos funcionários, né? Isso. Então, existe essa relação aí de posse. Então, o cujo aí tá certo. Aí vou lá, caráter não pairem dúvidas. Então, é não pairem dúvidas. Tá vendo? Ó, dúvidas não pairem. Tá vendo? Ó, dúvidas não pairem. Porque aí o verbo é intransitivo, né? Então, dúvidas não pairem sobre o caráter. Tá vendo? Então, aqui deveria ser sobre cujo caráter não pairem dúvidas. Então, dúvidas é o sujeito? É o sujeito do pairar. Tá. Beleza? Esse aí é o sujeito do pairar. Beleza. Show de bola? Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá então, moçada. Próxima questão. Ainda a questão da EPICAR. Questão de número 12. O emprego do artigo negritado é optativo na seguinte frase. Qual a dúvida aqui? Professor, eu acertei, mas mesmo assim não fiquei 100% confiante nela. Certo. O que é optativo ali? Eu marquei a C. Porque não confio em banco que me empresta dinheiro sem a menor garantia? É porque eu poderia ter só o em? Não, mas peraí, vamos lá. O gabarito dessa questão foi C? O gabarito dessa questão não foi C. Acho que esse caso é bravo, né? O gabarito dessa questão foi bravo. Ah, não, então tô erradão mesmo. Tá errado. Na C não há caso optativo. Não, então esquece, tô erradão. Tá, e qual é o caso optativo aí? Nunca minta para o seu médico, poderia Tá, ser. por que na letra B é optativo? Porque poderia estar sem o. Mas não diga. Eu quero saber a regra, né? O motivo. Não quero saber o que você acha que poderia. Por que não pode? É porque já tem um determinante? O seu? Por causa do pronome possessivo singular. Não é só porque tem um determinante. É porque é um caso de pronome possessivo no singular. Tanto é que ele ajuda lá na crase, lembra? A crase é optativa quando você tem pronome possessivo feminino no singular. Lembra disso? Verdade. E por que lá é optativo? Porque o artigo é optativo diante de pronome possessivo no singular. Entendi. Entendeu? Fechou. Beleza? Então, moçada, sempre a ideia, moçada, do estudo é exatamente essa. Beleza, por que é optativo? Porque eu acho que ficou legal sem. Não é assim que se estuda. Beleza? Certo? Por que é optativo? Quando eu perguntar para você por que é optativo, eu tô te perguntando o que é que diz para mim que eu posso considerar como optativo. Me dá a regra. E não o que eu acho. Porque ficou bom sem. Não pode ser assim, tá bom, moçada? Quando você resolve uma questão de casos optativos, é porque existe um motivo. E eu quero saber qual é esse motivo. Show, Stefano? Fechou. Beleza? Porque senão fica fácil. E também a chance de você errar depois é grande, porque você não sabe o motivo pelo qual ela é optativa. Você só aceitou porque eu tirei e ficou bom. Não é assim, tá bom? Então, por quê? Porque ali tem um pronome possessivo no singular. E aí o artigo é optativo nesse caso. Tá bom? Próxima questão, moçada. Ainda que é EPICAR,
Qual a dúvida? Em qual das alternativas abaixo a flexão dos verbos está de acordo com a norma culta? Na letra D está dizendo assim, ó, siga o conselho de nossos pais. E aí vem uma ordem, mas preste atenção, eu tô com essa ordem desde o começo lá, ó, siga. Ó, que eu siga, que tu sigas, que ele siga. Então é siga você, porque eu sigo, tu segues, tá vendo? A mesma coisa seria o economizar, ó, que eu economize. Então, observe que ele já deu uma ordem aqui, ó, e ele usou a terceira pessoa. E aqui, quando ele botou economiza, eu economizo, tu economizas. Então, eu economizo, tu economizas. Aqui ele usou o tu. Então não pode, né? Aqui tinha que ser você também, né? Aqui teria que ser terceira pessoa, então aqui teria que ser economize. Tá bom? Nesse caso aí, ele não manteve a uniformidade de pessoa, né? Ele trocou as pessoas aí. Deu para entender? Beleza, então, vamos lá. Moçada, a próxima questão aí, ainda do CN, qual a dúvida? Professor, eu fiquei com dúvida nessa questão. E por que a opção delta, né? Não, o gabarito dessa é a delta? Não. Então, é que eu coloquei aqui, só que eu não estava lembrando. Eu fiquei em dúvida na delta. Por que o negritado é um complemento nominal? Esse é o nome e esse aqui é o alvo do nome. Isso aqui é um complemento nominal. Mas ele não seria o objeto? Como assim objeto, filho? Isso aí é nome. Objeto é quando você tem verbo. Obediente é nome. E é um adjetivo, né? Quem completa adjetivo, regido de preposição, é complemento nominal. Tá. Para você chamar alguém de objeto, você tem que estar trabalhando com verbo. Verbo transitivo. Obediente é verbo? Se obediente é verbo, Davi, conjuga para mim no presente do indicativo, por favor. Eu? Não tem como. Não tem como. Você vai ficar repetindo obediente, 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 porque isso não é verbo, isso é nome, isso é um adjetivo. Beleza. E quem completa adjetivo regido de preposição é complemento nominal, pô. Então esse cara é um complemento nominal. Deu para entender? Obrigado. Show? Mais alguma dúvida nessa questão? Professor, Pois não. eu não entendi por que a certa seria a letra C. Porque a certa seria a letra C. Simples, né? Ela é capaz de tudo. Para qual fim? Para qual finalidade? Isso aqui é um advérbio. Tá vendo? Isso aqui é um advérbio. Ela é capaz, quem é capaz de alguma coisa, capaz de tudo. Mas para qual finalidade? Para qual fim? Tá vendo? Ou se você quiser entender qual o motivo, se você quiser entender isso como causa, por exemplo, a causa da sua capacidade é isso, mas aqui a ideia é mais de finalidade. Então ela é capaz de tudo para realizar esse fim. Então todo esse valor para conseguir seus objetivos, isso tem valor. Toda essa oração tem valor de adjunto adverbial de finalidade. Porque ele está relacionado... Tá? Isso. Tá? Ele não é complemento nominal. Quem é o complemento nominal, na verdade, é esse cara aqui, ó. Não é um ela qualquer, é um ela capaz, tá vendo? E aí eu não posso ser capaz do nada, do vazio. Esse camarada aqui é teu complemento nominal. Professor, Não necessariamente só por não ter a preposição, não poderia dizer complemento nominal. Jamais. Tá bom. Lembra que para você chamar alguém de complemento nominal, não foi assim que eu te ensinei, né? Como é que eu te ensinei complemento nominal? Você lembra? É um termo que se liga... Era um termo que se ligava através de uma preposição ou nome. Isso, então, veja, não é porque ele tem uma preposição que eu vou chamar de complemento nominal, porque o objeto indireto também tem. O agente da passiva também tem preposição. Adjuntos adverbiais podem ser formados por preposição. Então, não é porque tem uma preposição que eu vou chamar de qualquer coisa. Para eu chamar alguém de complemento nominal, primeiro, a quem esse elemento preposicionado está ligado? Ah, está ligado a um adjetivo? Opa, então ele é um complemento nominal. Está ligado a um advérbio? Opa, complemento nominal. Está ligado a um substantivo abstrato? Opa, complemento nominal. Lembra disso? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, ele está dando esse valor adverbial ao fato de alguém ser capaz. Então, para qual finalidade há essa capacidade? Para conseguir seus objetivos, tá vendo? Ele modifica o adjetivo capaz. Eu tinha achado, por exemplo, o para conseguir os objetivos, ele está completando o sentido de capaz, certo? Não, quem completa o sentido dele é de tudo. Tá bom, então. Obrigada, professor. Tanto é que eu botei pra você ali, ó. Quem é o complemento nominal de capaz é o de tudo. Deu pra entender? Deu sim. Beleza. Fala, Franklin, você ia falar alguma coisa? ia falar, professor, uma dúvida. Pois é normal que
complemento nominal não vem acompanhado de a preposição não seja para? É menos comum, Franklin, mas não é impeditivo, não. Não é? Menos comum. Tá bom. O mais comum é a preposição a, preposição de. Ok, mas não é impeditivo, não. Vamos lá, moçada. Próxima questão. Pois não? Eu só não entendi o que desclassifica a letra B. A letra B? Este é um tema relacionado. Tá vendo? Então, eu não posso ter um tema qualquer, né? Ele é um tema relacionado, mas eu não posso estar relacionado ao nada, ao vazio. Tá aqui o alvo desse relacionado aí, ó. Tá vendo ali? Ele completa o adjetivo relacionado. Quem completa adjetivo regido de preposição, complemento nominal. Então, esse camarada aqui também é um complemento nominal. Não, eu viajei do não complemento. Tranquilo, tá bom? Então, ele tá relacionado ao adjetivo ali e tá completando o sentido dele, tá bom? Obrigada. Nada. Vamos lá, moçada. Próxima questão aí, ó. Questão de número 15. Qual a dúvida? Aqui, tem alguma outra turma que ficou em dúvida nessa também? Não? Qual a dúvida? Professor, por que na questão 15 a não poderia ser correta? A fã torcia. Porque quem torce, torce por alguma coisa, né? Mas, por exemplo, pelo sucesso do livro cantor, ele não estaria sofrendo a ação de torcer? De ser, no caso, tipo, de ter alguém torcendo por ele? Mas sofrer ação, agente da passiva não sofre, ele executa. Eu confundi na hora de fazer a questão, entendi já. Tá, o que ele quer é agente da voz passiva. E detalhe, o verbo torcer é transitivo indireto. Isso aí tá na voz ativa. Isso aí não tem nem que questionar que seja um agente da voz passiva. Porque vocês lembram, né, moçada? Como é que eu vou chamar alguém de agente da voz passiva? Eu só posso chamar alguém de agente da voz passiva se eu estiver na voz passiva. Se eu não estiver na voz passiva, não tem como eu chamar alguém de agente da voz passiva. E isso não está na voz passiva, isso aí está na voz ativa. E por que eu sei que não está na voz passiva? Porque não tem ser, estar, ficar mais particípio de VTD e nem tem VTD mais ser. Então isso aí está na voz ativa. Então não tem agente da voz passiva aí. E aí, sem contar o fato de que isso é um verbo transitivo indireto, né? E aí vai chamar para você objeto indireto. Tudo bem? Sim, professor, obrigada. Show. Mais alguma dúvida nessa? Ô, Evandro. Pois não. Na prova da SpaceX tinha mais uma alternativa, né? Aí, só que no caso, essa alternativa que não tá aí era bravo pra gente. Mas é assim, o aluno foi premiado por sua apresentação. Beleza. Vou até escrever aqui, ó. O aluno foi premiado por sua apresentação. O aluno foi premiado por sua apresentação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: esse camarada que você está vendo aqui, ele seria o que para você? Esse cara aqui, ó. O que esse camarada aí seria? Para mim seria o Não, calma. Particípio não. Se não é, já não dá para chamar de agente da voz passiva, concorda? Peguei. Esse camarada aqui, ó, tá falando do aluno. Então esse cara aqui é um predicativo. E isso aqui é apenas um verbo de ligação. Então isso aqui está com valor de adjetivo. Então, quem completa adjetivo regido de preposição, complemento nominal. Show? Entendi. Obrigadão. Professor, e a letra Pois não? C? Letra C? Do político. Isso, então. Aquele político prometeu lutar. Onde está aí a voz passiva? Não existe. Não tem voz passiva aí, tá vendo? Não tenho ser, estar e ficar mais particípio de VTD e nem tenho VTD mais ser. Aí não tem uma voz passiva. Isso é uma voz ativa. Quem é que prometeu lutar? Aquele político. Mas quem promete lutar, quem luta, luta por alguém, por alguma coisa. Aquele é seu objeto indireto. Sim. Tudo bem? É que eu confundi por conta... Eu pensei no pelo bem-estar, só que daí eu fiz a confusão. Não, tranquilo.
tá? Mas é nesse contexto que eu chamo a atenção para vocês. Quando analisar esse tipo de questão, primeiro, ele quer o agente da voz passiva. Lembra quando eu ensinei isso a vocês? Eu falei, moçada, quem se relaciona com quem? Por que eu chamo o agente da voz passiva de um termo determinante do verbo? Porque ele é extremamente dependente do verbo de voz passiva. Então, se eu não consigo identificar o verbo passivo, não tem como eu chamar esse camarada aí de qualquer coisa menos agente da voz passiva. Porque a voz ali é uma voz ativa. Tá bom? Então, fica sempre ligado nisso aí. Vamos lá, moçada. Mais alguma dúvida nessa questão? Não? Vamos para a próxima. Agora já questão número 9 do CN. Essa questão também é comum lá pela SpaceX? Foi dúvida na SpaceX também? Não? Então vamos lá. Qual a dúvida aqui? Senhor, fui eu que tive dúvida. Eu, pra ser sincero, não soube como fazer essa questão. Bom, primeiro, ele quer saber as possibilidades aqui de certo e errado em relação ao emprego de pronome. E aí ele bota aqui, ó. Meu pai trouxe chocolates para mim comer? Não tem como, né? Isso aqui é infinitivo e esse cara aqui é o sujeito dele. Então não pode ser o mim, tem que ser eu. Lembra como eu falei? Eu falei assim, ó. Você vai ter a preposição para, uma lacuna e um infinitivo. Lembra disso que eu ensinei? E toda vez que você tem isso, o único camarada que cabe aqui no meio sou eu. Não pode ser o mim, porque ele vai ser o sujeito do infinitivo. Então essa primeira já está errada. Depois ele coloca, a professora ficou aborrecida com nós todos. Ele tá querendo te testar aqui se isso aqui vai ser com nós, né? Ou se eu poderia usar o conosco. Tá vendo? Parece que eu escrevi conosco aqui, né? Conosco. Eu não posso usar o conosco porque tem esse elemento aqui, ó. Se eu não tivesse esse elemento, aí seria conosco. Exemplo, a professora ficou aborrecida conosco. Ponto. Deu para entender? Mas como tem esse elemento de reforço aqui, ó, esse camarada é um elemento de reforço, como ele está aqui, então, conosco. Perdão, com nós, né? Conosco seria sem o reforço, com nós. Depois ele põe, é melhor que não pairem dúvidas entre ti e ele. É melhor que não pairem dúvidas entre ti e ele. Isso aí tá certo. Depois da preposição entre, lembra disso? Ó? Depois da preposição entre, eu vou ter duas lacunas, ó. Primeira lacuna, segunda lacuna. E aí, aqui só pode ser o ti ou só pode ser o mim. Outro camaradinha que é comum aqui, ó, seria o mim. Então, entre mim e ele, entre ti e ele. Então, isso aqui tá certo também. E esse dinheiro é para te pagares? Opa, aqui tá conjugado, ó. Se esse cara tá conjugado, significa que esse camarada aqui, ó, ele é o sujeito desse, ó. E mais uma vez vai cair naquilo que eu falei, ó. Eu tô lá com a preposição para, lacuna e infinitivo. Então não pode ser o ti, aqui tem que ser o tu. Então, resposta correta, alfa, né? Errado, certo, certo e errado. Tudo bem? Valeu, professor. Obrigadão. Show? Mais alguma dúvida aqui? Vamos lá então, moçada. Próxima questão aí. Questão de número 16. Qual a dúvida aqui? Senhor, eu coloquei a alternativa, nesse caso aí, a eco mesmo. E acho que deu delta, né? Delta. Por que na terceira opção ali da frase, os imigrantes invadiram, por que não poderia ser nominal? Vou te responder apenas circulando o verbo aqui que está na oração. Que verbo é esse? Ah, chapei. Para você chamar um predicado de nominal, lembra qual é a frase? Eu só vejo verbo de ligação. Aí você não tem nem verbo de ligação. Deu para entender? Não, beleza, senhor. Chapei nisso aí. Tá bom? Mais alguma dúvida aqui? Beleza. Próxima questão aí do CN também. Ô, Evandro. Pois não. Na última questão lá. Vamos lá, voltemos. No caso dessa mesma afirmativa, 3, a vírgula não teria que estar, tipo, os imigrantes invadiram a prefeitura, vírgula, enlouquecidos? Tipo, porque eles não são enlouquecidos. Eles estavam enlouquecidos naquele momento. Não. Não teria que ser assim? Não, jamais. Estaria errado, tá? Tá, ok. Porque quem invade. Quem invade. Alguma coisa. Isso. E estavam enlouquecidos. Pronto, aqui tudo tá na ordem direta, meu querido. Não tem por que ter. Enlouquecidos, ele seria... Indicativo. Ah, tá. Perfeito. Indicativo, tá? Então, ó, eu tenho sujeito, verbo, complemento, predicativo e advérbios. Tá vendo? Tá certinho. Não tem que ter vírgula nenhuma ali. Beleza. Show? Valeu. Nada. Essa é qual alternativa? Essa é, no caso aqui é a mesma, acho que é
O SpaceX teve essa questão também, mas é a delta. É 1, 2, 3, 3. É a mesma que a da SpaceX, tá certo? Beleza? Eu só não sei se o gabarito foi o mesmo, mas... Foi o mesmo. Foi mesmo? Então é 1, 2, 3, 3, delta. Obrigado. Mais alguma dúvida aqui? Show. Vamos para a próxima. Próxima, moçada. Qual a dúvida aqui? Professor, essa aí, eu fiquei numa grande dúvida aí. Eu eliminei a B, a C e a E. Eu fiquei em dúvida na D e na A. Coloquei E. Mas por que a D está errada? Porque não há uma condição aí. Mas para ele não abrir, não teria que estar de baixa qualidade? Então, mas isso não é condicionalidade. Essa ideia que você colocou não tem ideia de condição. Condição seria, né? Caso ou se o cadeado abrir, tá vendo? Se o cadeado abrir, caso o cadeado abra, e aí vem a outra oração. Então, aí existe uma condição para ele abrir. Tá ok? Então, aqui não tem condicionalidade. O gabarito aqui é A, Franklin. Não tem condicionalidade, Davi. Beleza, professor. A condicionalidade significa que para outra ação acontecer depende dessa. Aqui não é isso que está acontecendo, e sim que ela vai acontecer. Ele fala assim, um dia o cadeado resolveu não abrir. Agora, qual foi o motivo? Qual foi a razão dele não abrir? Ser de baixa qualidade? Ó, como não era de boa qualidade, enferrujou. Tá aqui, ó. Porque não era de boa qualidade, enferrujou, tá vendo? Então aqui está o motivo. O fato dele não ser de boa qualidade. Esse é o motivo, essa é a razão. Essa é a causa dele um dia não abrir. Então a causa, ser de baixa qualidade. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que ele, vai resolver não abrir. Por isso a ideia de causa e consequência. A causa é o fato do material ser de baixa qualidade. Qual é a consequência? Um dia o cadeado não vai abrir. Ou vai quebrar, entendeu? Causa, consequência. E não condicionalidade. Para você entender condicionalidade, você tem que pensar assim, ó. Passarei, ó. Se estudar. Você consegue entender que isso aqui é uma condição, Davi? Consigo. E aí, você consegue levar esse raciocínio para a oração de cima? Pior que não. Não vai mesmo, porque não há essa condicionalidade naquela oração. E sim causa e consequência, tá vendo? O motivo, a razão da baixa qualidade fez com que o cadeado um dia não abrisse. Então, causa e consequência. Só que preste atenção. A sequência que ele colocou para você foi: a primeira oração apresentada é a consequência da segunda. Então, ele inverteu aí os posicionamentos, né? Mas a ideia dos dois períodos é causa e consequência. Mas quem é a causa? É o fato do material ser de baixa qualidade. E qual é a consequência? O material não abrir. Tudo bem? Fechou, professor. Seria tipo assim, uma condição caso, tipo, se ele não estivesse afirmando que não abriu. Por exemplo. Não, cara, não tem condicionalidade aqui, Davi. Não, exato. Então, seria uma condicionalidade se na oração ele falasse que caso ele não abrisse. Mas no caso ele não abriu mesmo, né? Então seria uma consequência. Mas, cara, você tem que raciocinar uma oração com a outra. Quando você fala assim, ó, caso o cadeado não abra, e aí você acha que a oração faz o que em relação a isso? Senhor, não tô pegando a ideia do que o senhor falou agora. Cara, você não pode desprezar a outra oração, Davi. Você está querendo trazer uma possibilidade para a primeira oração, desprezando a segunda? Ah, tá. Você não pode... Eu posso criar naquela oração, Davi, o que eu quiser, mas eu não posso fazer isso quando tem uma outra oração atrelada a ela. Eu tenho que respeitar o que uma oração faz em relação à outra. Quando você bota lá, caso um dia o cadeado abra, aí você vai dizer que porque ele é de má qualidade? Que sentido faz isso? Você entendeu, Davi? Entendi, professor. Tá? Eu não posso pegar uma oração isolada e criar uma condição para ela, porque eu tenho a outra oração. E aí? O que eu faço com a outra oração? Uma oração aqui depende da outra, entendeu? Para que o sentido prevaleça. E o sentido aqui é de causa e consequência. Tudo bem? Fechou, professor. Obrigado. Show? Tá bom. Professor, Pois não. essa oração, eu poderia dizer que ela é oração subordinada adverbial? Exatamente. É uma oração subordinada adverbial causal. Mas isso não importa. Não poderia dizer que ela é de consequência. Consequência é a principal dela. É a primeira. Certo. A primeira é a consequência dela. Sim, tá bom. Obrigado, professor. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos lá então, moçada. Próxima questão ainda do CN. Questão de número 19. Qual a dúvida aqui?
Professor, eu fiquei em dúvida nessa questão, né, entre a Brava e a Charlie, só que eu acabei errando porque eu não me lembrava o significado de conativa e metalinguística. Então, vamos lá. Não, aqui na verdade, o gabarito dessa questão é bravo, né? Isso. E você ficou em dúvida com a Charlie? Por Mas conta conativa não tem nada a ver com isso aqui, conativa ou apelativa, né? Então, professor, aqui nesse caso, eu tava em dúvida dessa por causa da referencial, essa eu tinha matado, mas eu não me lembrava o que é conativa e metalinguística. Então, metalinguística é aquela função da linguagem que explica alguma coisa. É como se tivesse cara de dicionário. E é o que acontece aqui, né? Quando ele fala assim, algumas fazendas gaúchas ainda preservam taipas. Aí eu vou perguntar para você, ô Davi, o que são taipas? Não sei. Como não sabe, filho? É só ler aqui, ó. Certo, então daí... Ele não tá te explicando o que é taipas? Sim. Isso é metalinguagem. Tá. Função de dicionário, lembra? Metalinguística, função de dicionário. Eu vou explicar o código, vou explicar a palavra. E o código? É o que mesmo? Conativa é apelativa. Compre, faça, saia, corra. Ah, verdade. Beleza. Fuja. Tá vendo? Beleza, não obrigado. Tem isso no texto, né? Conativa não tem, hein? Fechou. Show de bola? Deu pra entender? Deu. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida aqui nessa questão? Beleza, moçada, eu vou começar agora as questões da SpaceX, porém, como eles me deram uma sequência numérica, pode ser que não sejam as questões. Eu vou tentar, vou fazer o seguinte então. Fala para mim, o pessoal da SpaceX aí, qual vocês tinham colocado para mim a dúvida 6, 8, 9, 16 e 19. Qual é a questão de número 6 de vocês aí? É que ele fala que os vocábulos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical. Qual a dúvida aqui? Eu não entendi o que está diferenciando a classe do primeiro bom para o segundo bom. Porque eu fiquei entre essa e a alternativa C, na verdade. Então, mas olha só, se você pegar aqui, ó, esse bom, ele é o que para você? Qual a classe dele aqui? Adjetivo? É o quê? Adjetivo? Adjetivo? E esse bom aqui é o que para você? Não, o outro do sou bom seria um adjetivo. Não, eu quero morfológico, tá? Não me importa a sintática, eu quero morfológico. Esses dois são iguais, então? Eu acredito que sim, deu sentido, né? Minha querida, o que é isso aqui, ó? Ah, tá. Faz toda a diferença, né? Porque agora ó, esse artigo está substantivando esse adjetivo. Então, esse primeiro, ele está com valor de substantivo. E esse aqui está com valor de adjetivo. Então, não é a mesma classe. Entendi. Entendeu? Então, esse camarada aí não pode ser para a gente resposta. E qual é a outra dúvida? Essa alternativa C. Mas aí, no caso da alternativa C, seria a mesma... Mesma ideia. É a mesma que essa, por causa de 1, né? Exatamente. Esse aqui dá com valor de substantivo. Enquanto que esse camarada aqui, ó, o muito torna-se pouco. Tá vendo? Esse cara aqui tá com valor de adjetivo. Entendi. Obrigada. Tudo bem? Mas a resposta correta aqui é a letra E, né? Esse O, ele tá falando de quem? Desse cara aqui, ó. Esse O não se refere a mal, né? Esse O, ele é do superlativo, relativo, né? O que é esse menor? Lembra o que é esse menor? Menor seria o mais pequeno, lembra disso? E aí eu pego esse o mais pequeno aqui, ó, e transformo em menor. Aí ele fica o menor, tá vendo? Então, mal modifica advérbio. Mal modifica outro advérbio, tá vendo? Na verdade, ali não é... Esse faz o quê? Menos, né? Faz... Porque isso é um advérbio também, né, moçada? Menos é advérbio também. Então, advérbio modificando advérbio, né? Então, os dois aí são advérbios. Deu para entender? Sim. Pior que essa alternativa certa, eu tirei logo de cara justamente porque eu olhei o mal, aí eu
fui na questão da preposição, só que eu acabei errando em cima, justamente por isso. Eu não me entendi. Então, só que nesse caso aqui, o artigo, ele não está modificando mal, né? Tudo bem? Mais alguma dúvida nessa questão? Qual é a próxima da SpaceX, por favor? Ô, Evandro. Pois não. Rapidão, na Charlie, eu tô olhando agora, tipo, o muito torna-se o quê? Pouco. Certo. Esse pouco, ele Adjetivo. mas ele é objeto direto, certo? Ou não? O verbo tornar-se é de ligação, né? De novo, outro verbo de ligação e eu sonhando. Tá. Tá bom? Beleza? Tá tranquilo, certo. cara. É isso aí, por isso que a gente tá aqui hoje, cara. Pra gente poder tirar essas arestas aí, né? Tá bom? Perfeito. Show de bola. Mais alguma dúvida nessa questão? Vamos pra próxima? Qual é a próxima aí da SpaceX, por favor? A questão 9, tá lá no grupo. Aqui tá dizendo pra mim que é a questão de número 8. Qual é a de número 8? A número 8 já foi, já. É aquela numa democracia. Que caiu no CN. Qual a questão de número 9? É da forma superlativa. Forma superlativa. Qual a dúvida? Fui eu, professor. Eu fiquei com dúvida nessa. Eu não tô entendendo por que na letra E, por que a letra E não seria uma opção. Por que a letra E não seria uma opção? Isso. Bom, primeiro, ele quer assim, ó. As opções a seguir apresentam frases em que estão presentes formas de superlativo, à exceção de uma, assinale-a. Bom, aqui não tem superlativo, é a letra B. Isso é fato, né? Porque isso aqui, ó... O que é isso aqui? O que é isso aí, moçada? Aí agora serve pra todo mundo, né? CN, picar... O que é isso aí? Se eu tivesse que falar que isso aí está em um grau, qual grau eu falaria que isso aí está? Normal? Jamais. Normal é a palavra projeto, né? Ali está escrito projeto? Mas você, tipo, empregando o prefixo na palavra, eu poderia falar que está em algum grau? É possível, tá? É possível dizer que você está no grau aumentativo. Caramba, tá. Não sabia disso. Nossa, eu não sabia disso. Eu comentei em sala, é que acho que foi muito rápido, mas eu comentei que às vezes prefixos fazem isso. O normal são sufixos, tá? Mas eu comentei em sala que prefixos podem fazer isso. Não é comum, tá? Mas uma coisa é fato, né? Alguns autores acabam considerando que prefixos que dão a ideia de aumento ou diminuição podem gerar grau também, mas não é o comum. Mas é possível gerar grau com prefixo sim. Desde que esse prefixo, né? Hiper, super, né? Dê esse valor de aumento. Então aqui estaria no grau aumentativo. Mas isso é para um substantivo e não para superlativo. Tá bom? Daí, só confirmando. Então, daí quando a gente tiver um sufixo, daí vai estar no grau normal. Como é que é o negócio? Por exemplo, homenzarrão, por exemplo. Isso aí não é grau normal, né? Isso é aumentativo. Também é aumentativo. Então, tanto prefixo quanto sufixo... Veja, eu vou repetir, assim como eu falei em sala, que deve ter passado despercebido, eu vou repetir de novo para vocês não tomarem isso como verdade absoluta. Alguns autores consideram que prefixos podem fazer isso também. Não é comum. Então, poderia não estar em grau nenhum aí. Poderia não considerar isso em grau aumentativo. Tá bom? Tá bom. Ok? Professor. Pois não. Mas então na letra E, onde que tá o superlativo? Eu não tô entendendo. Não tá? Vou mostrar pra você aqui. Okay. Não sei se vocês lembram, eu falei isso em sala, tá? Mas vamos lá, vamos ver se vocês lembram. É o seguinte, eu vou destacar a palavra aqui que estaria no grau superlativo. Tá aqui, ó. Vocês lembram qual foi o exemplo que eu dei em sala? O Flamengo é ótimo? Lembra disso? Não, eu não... Eu falei em sala. Por quê? Porque naquela minha tabela, não sei se vocês lembram, a tabela pelo menos eu sei que eu mostrei. Uma tabela onde adjetivos quando aparecem já estão em grau. Ótimo já está em superlativo absoluto sintético. Tá, é verdade. Tá certo. Lembrei da tabela. Tá bom? Então, ótimo, tá no grau superlativo absoluto sintético. É tá isso. Certo. Muito obrigada. Beleza? Mas é isso aí. Professor, para alguns aí a novidade então foi que o prefixo pode gerar... Agora vou repetir, moçada. Se a questão falasse sobre grau aumentativo e tivesse homenzarrão e superprojeto, qual que vocês marcariam? Homenzarrão, né? Porque é o certo e o duvidoso. É isso aí. Professor, mas aí houve duplicidade. Beleza, você fez a sua parte. Tá bom? Não é comum prefixos fazerem isso, mas alguns autores consideram. Tá bom? Ficou claro isso para vocês? Sim, senhor. Beleza. Fala, minha querida. Desculpa interromper. Fala lá. Pode falar.
Na alfa. Na alfa. Espantosamente. Também. Isso é advérbio, né? Apenas advérbio. Apenas advérbio. Em seu grau normal. Só que no caso aqui, ó, o espantosamente ágeis, tudo isso aqui é que faz o grau, né, minha querida? Isso aqui eu não poderia dizer que são muito ágeis? Uhum. Então isso é grau superlativo, lembra? Grau superlativo absoluto analítico. Está assim perdão, tá? É que ali ele quer que não seja. Eu fui direto no ótimo ali, porque no ótimo tem, né? Eu acho que a dúvida foi essa, né? Que não tinha, né? Eu falei, não tem. Aí ficou na cabeça que ele quer o superlativo. Não, a questão não quer o superlativo. E na letra A tem superlativo, só que é superlativo absoluto analítico. Sim, é que eu tinha pensado que esse espantosamente... Não, só o espantosamente não tem grau, tá, minha querida? Espantosamente é só um advérbio. Mas ali ele está falando espantosamente ágeis, então ele está modificando, né? Ele está modificando o grau do ágeis. O ágeis é que está no superlativo absoluto analítico. Seria um modo. Não seria modo. Por exemplo... Ele é intensidade, né? Isso. Tá, ele é um advérbio de intensidade. Mas quem está no grau superlativo é o adjetivo ágeis. Tudo bem? Lembra o que é grau superlativo para um adjetivo? Lembram disso? Que eu tenho grau superlativo relativo e tenho grau superlativo absoluto. E o absoluto pode ser analítico ou sintético. A forma analítica vai ter advérbio mais adjetivo. Tudo bem? Sim. Lembra disso, minha querida? Uhum. Show de bola, então. Qual é a outra da SpaceX? Eu também, professor. Eu não entendi muito bem eu não entendi como que eu poderia começar essa questão, porque eu fiquei em dúvida de muitas aqui. Então vamos lá. Aqui, essa questão, ela vai trabalhar para você onde você tem duas orações. Então o gabarito aqui foi, se não me falha a memória, o médico, no entanto, prefere enrolar, tá vendo? Uhum. Esse prefere enrolar eu não posso considerar como uma única oração. Porque quem prefere algo, prefere alguma coisa, tá vendo? Ele prefere isso e isso aqui só tem um valor, tá? Então tudo isso aqui, ó, enrolar uma gaze no pescoço, ó, tudo isso aqui, ó, desde aqui, está funcionando, quem prefere algo, prefere alguma coisa, está funcionando como objeto direto do verbo preferir. Agora, as demais orações, o que é que você pode fazer? O Senhor pode dar injeção que, tá vendo? O Senhor pode dar injeção que. A ideia aqui é dizer o seguinte, o Senhor dará injeção que, tá vendo? O Senhor, é bem simples você entender. Se eu colocasse assim, o Senhor pode injeção, isso faz sentido, Kelly? Não, senhor. Não, mas e se eu fizesse assim, ó, o Senhor dará injeção, faz sentido? Sim. Pronto. Então significa que o valor é só do verbo o quê? Só do verbo dar. Se o valor é só do verbo dar, isso aqui é uma locução. Tenta fazer no de baixo aqui. O médico, no entanto, enrola uma gaze em torno do pescoço. Faz sentido, não faz? Sim. Mas, pensa no outro verbo. O médico, no entanto, prefere. Tá vendo? Quem prefere algo. Quem prefere alguma coisa. Então, eu tô tendo aqui a ideia, né? Eu posso pensar assim, ó. Outra maneira que a gente pode entender se isso é uma locução ou se é uma outra oração, eu poderia pensar assim, ó, a injeção será dada pelo Senhor? Sim ou não? Pode. Posso. Então eu consegui fazer uma voz passiva aí, não consegui? Sim. Beleza. Eu consigo dizer que, veja, quando a gente pensa no caso de preferir, tá vendo? Ou do verbo só enrolar, eu posso até conseguir fazer assim, ó, uma gaze será enrolada pelo médico no pescoço, até consigo, né? O problema é que esse verbo aqui, ó, ele para mim tem força maior também. É diferente desse que simplesmente eu posso retirá-lo daqui e o contexto permanece. Então quando eu falo o médico é simples, vou tirar esse no entanto aqui para não nos enrolar. Ele fala assim, ó, o médico prefere. Quando você fala assim, o médico prefere, eu já tenho um valor para esse verbo. E o médico enrola. Mas ele, tá vendo? Se você for pensar que o médico enrola, não é isso que está levando em voga aqui. Para o verbo enrolar, tá vendo? Para o verbo enrolar, quem que seria para ele o valor, né? Enrolar uma gaze em torno do pescoço, né? Então, o médico enrola uma gaze em torno do pescoço. Então, esse médico, ele executa a ação de preferir e esse médico, ele executa a ação de enrolar. Então, são duas ações
executadas por aquele sujeito. Então são duas orações o quê? Independentes. Não são independentes, tá? Mas são duas ações que ocorrem para o mesmo sujeito, enquanto que o outro não. O outro ali é só um verbo auxiliar. E aí Mas elas... Perdão. Pode falar. Mas elas são coordenativas, então elas... Elas são subordinativas, tá? Porque essa aqui é reduzida de definitivo, né? Ah, tá. Certo. É que na minha cabeça eu poderia tirar qualquer um desses dois verbos e ia continuar. Não é que ia continuar o contexto, mas daria um sentido. Então eu não posso, eu tenho que ter esses dois verbos. Nessa oração, necessariamente os dois verbos, porque são duas ações distintas. É a ação de preferir, que quem prefere algo, e a ação de enrolar. Então são duas ações que são necessárias. Então não é uma única ação nos dois verbos. Então aqui você consegue distinguir duas ações, dois verbos distintos, por isso duas orações. Isso não é uma locução verbal. Ah, entendi. Perfeito, professor. Obrigado. E os demais você vai conseguir, né? Penetra no quarto, onde a doce enfermeira continua a brincar. Isso aqui, cara, é cheiro e gosto de locução, tá? Quando tem a preposição no meio. Beleza? Isso aí é constituição de preposição. Outra, tem de tomar. Isso aqui também, tem preposição no meio. Inclusive na SPSEX ele gosta de colocar aqui um que, onde esse que se torna preposição acidental, né? Então locução também. E a enfermeira dá um grito de horror e começa a chorar. Observe que todos aqui, tem uma preposição no meio, tá vendo? Sim. Isso tem cara, tem gosto, tem cheiro de locução verbal. Então essas três aí você já podia excluir logo de cara. Agora realmente a letra A é um pouquinho mais chatinha de analisar, porque ela dependeria de um contexto maior. Porém, todavia, entretanto, você consegue entender que o Senhor dará injeção, o Senhor daria injeção que... Tá vendo? Então, o valor aqui é mais ou menos a ideia de que você pensa assim, eu posso colocar assim, o Senhor pode injeção? Não faz sentido, não é? Sim, não faz. Agora, olha como é que você poderia olhar a letra B também. O Senhor prefere isso? Tá bom, não tá? Tá. E o Senhor enrola? Tá bom também, não tá? Sim. Tá vendo que são duas ações que são necessárias? Enquanto que a primeira, o pode sozinho não faz sentido. Tá vendo? Uhum. Então, isso corrobora com o fato de que a primeira é uma locução e a segunda não. Tudo bem? E fica a dica aí dessas locuções aí que tem a preposição ali no meio, né? Beleza, obrigado, professor. Assim, não é tão simples assim, tá, Kelly? Então beleza, peguei o bizu, tem a preposição, eu não ponho. Cuidado, porque você pode ter uma reduzida que tem a necessidade de ter uma preposição, porque ela é um objeto indireto, por exemplo. Entendeu? Ela é uma objetiva indireta reduzida de infinitivo. Aí ela teria necessidade da preposição, mas nesse caso aqui essas não são. Tudo bem? Uhum, tudo certo. Qual que é a outra? A questão de número 19, a última aí da SPSEX. Já foi. Já foi? Qual que foi? Ele já explicou. Ah, já foi então? Foi, era do Brasil mesmo. Ah, show de bola. Fecharam todas então? Sim, senhor. Beleza então, moçada. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos terminar essa correção aí. E aí, moçadinha? Agora quem puder colocar a câmera aí, eu agradeço, né? Dá pra gente poder finalizar aí essa nossa aula, beleza? Nessa nossa correção aí da nossa querida gramática, do nosso querido simulado. E aí, digam pra mim, foi de valia? Ajudou vocês aí? Deu para tirar as dúvidas aí que estavam pairando na cabecinha de vocês? Algumas questões, talvez alguns alunos não fizeram, porque algumas questões foram cortadas, mas pelo menos apareceram aí para que vocês pudessem também tirar as suas dúvidas, beleza? Moçada, e aí eu chamo a atenção para alguns detalhes. É isso que o aluno ele tem que se ligar, e principalmente quando a gente faz correção de simulado, né? O que ele tem que se ligar? Por exemplo, muita gente confundindo a construção de voz passiva. Muita gente confundindo o que classificar como agente da voz passiva. E isso é natural. Por quê? Porque o aluno ele se prende na preposição. Cuidado, moçada, não se prendam na preposição. Para eu ter agente da voz passiva, tem que ter voz passiva. Tem que ter aquela estrutura do verbo passivo, a estrutura, né, do VTD mais C, senão não tem como eu ter ali voz passiva. Outra coisa que eu chamo a atenção, essa parte de locução verbal, ela não é fácil, não. Lê do engano quem acha que identificar a locução verbal é moleza. E eu já chamei atenção para todas as turmas que lá na sala virtual tem um material meu lá
com os principais verbos formadores de locução verbal. Deem uma lida naquele material. Estou frisando isso mais uma vez, porque questão de locução verbal, para diferenciar locução verbal de oração reduzida, não é tão simples assim, tá bom? E no mais aí, acredito que as questões foram tranquilas, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer ao senhor, professor, pela disponibilidade, hein? Nada, que isso. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. É sempre um prazer ajudá-los, né? Tá junto aqui para a gente poder tirar essas dúvidas. Eu sempre tento fazer isso, porque eu acho que durante a semana, além de ser muito corrido, não dá para a gente fazer com esse critério, com essa qualidade, sem contar o fato de que a gente perde tempo também com a matéria. Então, eu agradeço aí a disponibilidade de vocês, a presença de vocês. E vamos lá, moçada. Bom descanso a todos, um bom fim de domingo. A quem for, né? Pedir a Papai do Céu lá que nos abençoe, a todos nós, tá? Entreguemos aí nossas vidas sempre ao Senhor, que Ele é que nos fortalece. Se estamos aqui é pela vontade única e exclusiva dEle, e que possamos então adorá-lo, honrá-lo, né? Assim como vocês muito bem fazem todos os domingos, tá bom? Deus abençoe vocês, as suas famílias, bom descanso, e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, até mais.